Hoje o nosso estudo é a respeito do pecado, das suas consequências na vida do homem, bem como da libertação que o Senhor nos concede. Amém? A Bíblia diz que não há pecado que seja grande demais para que não seja perdoado. Não há pecado que seja grande aos olhos do Senhor para que não tenha o devido perdão. Na verdade, todo pecado é grande, porque ele afasta o homem do Senhor. Seja o pecado da mentira, seja o pecado do assassinato, seja o pecado do adultério, seja qual for o pecado, todos aos olhos do Senhor é grande, é um pecado grande, porque ele tem o poder, tem condições de afastar-nos do Todo-Poderoso. Aos olhos do homem é interessante, porque há pecado, pecadinhos e pecadões. Os homens enxergam desta forma. Se você é uma pessoa que é considerada bem, há uma concessão, uma permissão para pecar. E os pecados, de certa forma, eles são desconsiderados, eles são relevados. No entanto, se você faz algo que é grande aos olhos da sociedade, esse pecado é maior. E para nós é mais difícil para buscarmos também o perdão, porque está impregnado dentro do nosso coração que o Senhor tem dificuldades em perdoar os grandes pecadores. Nós temos essa ideia, essa conotação errada, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, veremos que todo pecado é pecado. Não há pecado que seja demasiadamente grande ou demasiadamente pequeno. Mas há essa praga, o vírus do pecado, que entra no coração do homem e afasta em definitivo, se não houver arrependimento, o homem da presença de nosso Senhor e Salvador. E nós, amados, precisamos vigiar todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, para que a semente do pecado não germine em nossos corações. E esse vigiar nada mais é do que estarmos atentos aos nossos sentidos. Porque o pecado ele entra através dos olhos, entra através dos ouvidos e através do nosso tato. São os sentidos principais através dos quais o maligno joga a semente e às vezes ela entra e cai em terra fértil, a terra do nosso coração. E quando nós permitimos que o pecado adentre a nossa mente, ao nosso ser, ele vai crescer, irmãos, porque o estrago já está feito. A terra está propícia. Mas qual é a terra propícia para a semente do pecado? É a rejeição ao Senhor. A partir do momento que você diz sim para o pecado, que você dá um ok para o pecado, que você dá um sinalzinho pequenininho consentindo que o pecado adentre o teu coração, a terra da tua vida torna-se adubada, fértil. E essa semente vai germinar, vai crescer e os danos serão terríveis. Porque pecado puxa pecado, pecado gera pecado. A pessoa que começa com um pecado considerado pequeno aos olhos do próprio homem, esse pecado, a tendência é crescer. Se a pessoa mente, em breve ela está cometendo outro tipo de pecado também. Um pecado vai puxando o outro. Mas por que isso? Porque o coração é aberto para a interferência das trevas, para a interferência do nosso inimigo. E ele não perde tempo, amados. O inimigo não perde tempo. Nós precisamos vigiar, estarmos atentos para que não haja espaço, não haja brechas através das quais o maligno possa interagir, tocar, agir dentro dos nossos corações. Estejamos atentos. Se há alguma coisa que nós precisamos vigiar na nossa existência, é o pecado. Precisamos vigiar, porque o pecado tem o poder de levar o homem para o inferno. E isso é terrível. Ele tem o poder de levar o homem para o inferno. O ser humano ele é relativamente engraçado, vamos colocar dessa forma. Ele é engraçado. Quando ele vê uma situação muito complicada, muito difícil, que há um retorno, uma consequência grande, ele se assusta, ele comenta, ele admira, ele fica assim, meio que. Mas ele esquece que na sua vida o pecado traz
o maior dano que o homem pode sofrer. Só que ele está acostumado com isso. Ele não consegue visualizar, porque a carne tenta encobrir essa situação. A carne tenta encobrir e realmente consegue. Aí você vê alguém que matou alguém, aí você fica assustado, violência. Olha como está perigoso. Como é que alguém fez isso? Quando na verdade você está morrendo, assassinado pelo diabo. Só que você não se dá conta dessa situação. Só que é uma morte eterna, sem retorno, sem conserto. Precisamos, amados, estar atentos a estas realidades, para que o diabo não venha roubar-nos da presença do nosso Senhor e Salvador. Nós vamos orar. Deus amado, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos que nesta noite tu venhas falar ao nosso coração. Venha despertar-nos, Pai, para que o pecado não encontre lugar, mas para que, livres do pecado, restaurados, escravos teus, possamos te servir com toda integridade, com todo o nosso ser, para que teu nome seja honrado e glorificado. Ó Deus, abençoa-nos, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Romanos capítulo 6, versículos 20 até o 23. Nos diz a palavra: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo isto é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? O texto do apóstolo Paulo, ele deixa claro que éramos escravos do pecado. Cada um de nós, irmãos, nascemos escravos do pecado. Não há ninguém sobre a face da terra que nasceu bonzinho o suficiente para que o peso do pecado não esteja sob os seus ombros. Excetuando Jesus, claro. Jesus, a Bíblia diz que nasceu em santidade, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não é semente do homem, mas semente do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando nós olhamos a criança, por exemplo, a Elisa, que é a mais jovem aqui, a Elisa com 1 ano, ela carrega sobre si o pecado. O pecado está sobre essa vida. Ela nasceu em pecado. Na verdade, ela foi concebida em pecado. E é isto que o salmista diz, que ele foi concebido em pecado. Todos nós fomos concebidos em pecado. Nascemos em pecado. Vivemos em pecado. Até o dia que o Senhor veio e nos resgatou por completo. A criança, sabemos à luz da palavra de Deus, que ela não carrega sobre si o peso, a consequência da morte eterna, e isto até a idade da razão. A partir desse momento, também é responsável pelos seus atos pecaminosos. É a escravidão que perpetua. É a escravidão que ainda na concepção já acontece e ela vai até os últimos dias do homem se ele não fizer um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. E nós temos falado muito a respeito do pecado aqui. Temos falado muito a respeito da necessidade de uma mudança, de uma transformação, de um apegar-se, grudar-se, estar unido, uma só essência, vivendo integralmente com Cristo Jesus, porque só dessa forma, irmãos, só assim nós vamos conseguir alcançar a grande graça de vivermos a verdade do Senhor de uma forma real, de uma forma verdadeira. E nós não podemos de forma alguma nos deixar enganar pela nossa própria carne. A nossa carne, o que é a carne? A carne é a nossa natureza. A nossa natureza não é aliada do Espírito Santo de Deus. A nossa natureza, ela é aliada das trevas.
Isso é até assustador, irmãos. A nossa inclinação, se não houver vigilância, é para cometer o pecado. Nós não temos uma inclinação para servir ao Senhor. Nós não temos uma inclinação de naturalmente buscarmos a presença do Todo-Poderoso, de estarmos querendo cada dia mais a sua presença. Não. Se você não vigiar, se você não buscar, você não consegue estar em comunhão com o Todo-Poderoso. Ela não é natural. Nós precisamos pagar o preço de servir ao Todo-Poderoso, de estar na presença do Senhor. Tem um preço a ser pago, igreja. Se nós pagarmos, se vivermos nessa luta, vamos vencer, claro que vamos, porque o Espírito Santo nos faz vencedor, o Senhor nos resgatou. Mas se eu ficar ali, sou crente, sou da Igreja Missão Vivos, cruzei os braços, vou para o céu, não vai. Não vai, porque só o fato de você cruzar os braços, você já deu lugar para a tua velha natureza, para a carne que tomou posse e a direção da tua vida. É sério, irmãos. É por isso que o Senhor diz que precisamos vigiar. E todos sabem o que é a vigilância. Vigilância é você estar atento. É você estar atento para que situações erradas não entrem, não toquem, não envolvam a tua vida. Situações erradas, claro, situações que geram o pecado na nossa existência. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz de forma clara, quando eram escravos do pecado. Escravos do pecado. Mas quem quebra a nossa corrente, amados, a nossa corrente de escravos, as algemas da escravidão do pecado, é Jesus. É Jesus. Mas para que essa corrente não seja soldada, emendada, consertada, é necessário andar com Jesus. Porque se nós não andarmos com Ele, Satanás vai emendar a corrente, as algemas que nos prende, e nós voltaremos a ser escravos das trevas. Alguns dizem que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas a Bíblia diz que nós precisamos buscar a nossa salvação dia após dia. Eu tenho a salvação, com certeza, tenho plena convicção disso. Se amanhã eu resolver partir para o pecado, eu vou perder minha salvação. Não há, irmãos, um texto sequer na palavra de Deus que afirme que um dia você aceitou a Jesus e pronto, pode cruzar os braços, porque você é o do Senhor. A predestinação que é tão defendida por aí, ela não tem base na Bíblia, mas o que tem base é o livre-arbítrio. E foi por isso que Cristo veio, para que nós pudéssemos, de forma voluntária, aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Quando nós ouvimos a mensagem, o Espírito Santo, ele nos impulsiona a guardá-la no coração. E quando nós permitimos que essa palavra entre no coração, o Senhor trabalha a nossa vida e nós vamos enxergar o pecado e vamos buscar o conserto com o Senhor. Nós precisamos entender essa realidade, irmãos, para que não venhamos abrir espaço para o nosso inimigo no nosso dia a dia. Ainda no versículo 21, porém o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Nós estamos lendo a Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. O apóstolo Paulo diz que o resultado do pecado é a morte. É a morte, irmãos. E nós precisamos correr aos braços do Senhor. Corrermos para o Criador, irmãos. Quando nós olhamos para aqueles que estão na palavra de Deus, que são citados na palavra do Eterno, nós vamos ver que cada um daqueles correram para o Senhor. Não se cansaram de buscar a presença de Deus, mas foram ao encontro, pagaram o preço para servir o Mestre. Precisamos também assim viver, para que a consequência do pecado não venha gerar a nossa morte. Porque a consequência do pecado é a morte. E precisamos estar atentos a esta realidade. Irmãos, nós não podemos
abrir espaço, nós não podemos abrir concessões, nós não podemos achar que não tem nada a ver, nós não podemos achar um tanto de coisa, nós temos apenas que viver a palavra. O Senhor não nos chamou para sermos pessoas que acham, mas que vivam. O Senhor chamou-nos para que possamos viver a palavra, e viver a palavra é fazer a vontade dEle, amados, é fazer a vontade dEle. A partir do momento que eu reconheço o meu estado de pecado, eu reconheço meu estado lastimável de pecador, e que eu volto para Ele, a Bíblia diz que nós somos libertados, somos libertos, somos feitos em novas criaturas. No versículo 22, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Amém? Em outras versões diz que nós somos transformados em servos. Na Bíblia, a palavra servo é escravo, é o mesmo significado. Alguns tradutores traduziram a palavra como escravos, outros como servos, mas à luz da palavra, à luz da Bíblia, servos e escravos são sinônimos. E nós vemos que o Senhor libertou a cada um de nós, a você, a nós, para que nós possamos servir ao Senhor com totalidade de vida. Eu não posso apenas servir o Senhor com o meu lado direito, porém o meu lado esquerdo eu faço o que eu quero. Não, eu tenho que servir a minha vida com todo o meu ser, amados, com todo o meu ser. Eu preciso entender que o Senhor comprou-me para que eu possa fazer a vontade dEle de forma integral. E isto, queridos, 24 horas por dia, de segunda a sexta, também sábado e domingo, dias santos, feriados, enfim. O Senhor não nos deu um dia de descanso. Hoje vocês estão livres, façam o que vocês quiserem. Não existe isso. Mas o Senhor te chamou para que 24 horas por dia, todos os dias da tua vida, você possa servi-lo. Mas é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo se considerava escravo do Senhor. Ele se considerava escravo de Deus. No entanto, nós não vemos aquele homem reclamar do seu estado de escravo. Mas ele glorificava a Deus dia após dia por servir, por ter a oportunidade de apanhar, de levar porrada, de ser preso pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquilo produzia no seu coração uma grande alegria, porque ele se achava digno de sofrer pelo Senhor, irmãos. Nós precisamos chegar no nível na nossa vida, e precisamos buscar isto, o nível em que nós possamos olhar e ver que tudo é Deus na vida da gente, e que tudo quanto façamos ainda é pouco para Deus. Nós temos um entendimento, e esse entendimento ele procede das trevas, que o pouquinho que nós fazemos é o suficiente para agradar o Senhor. Mas não é, gente. Deus, Ele não está ali para ser agradado, Ele está ali para ser servido. E Ele exige, irmãos, o Senhor exige, Ele exige uma entrega total da nossa vida a Ele. Nós precisamos olhar para o Senhor e entender que Ele nos quer por completo, por completo. E esse por completo, irmãos, é o grande problema hoje em dia. Porque o nosso prazer no Senhor é tão limitado. O nosso prazer em Deus é tão pequeno. Isso quando temos prazer em Deus. Quando temos. Porque tudo quanto nós fazemos para o Senhor é meio que obrigação. Se lemos a Bíblia, nós lemos porque é obrigação, porque é mandamento, porque é ensinamento, que precisamos ler a Bíblia todos os dias. Aí eu leio, e às vezes eu leio um versículo apenas para desencargo de consciência. Li a Bíblia hoje, lê o quê?
Ali o versículo lá, Jesus chorou. Jesus chorou. É um pequenininho, né? Mais rápido para ler. Mas já li a Bíblia. Eu preciso orar. Ô Senhor, tem misericórdia. Amém. Já orei. Amados. Eu preciso ir à igreja. Misericórdia, igreja, nesse calor, ainda o sol no meio do céu. Eu tenho que ir para a igreja. Oh meu Deus, por que tem que ir para a igreja? E nós vamos meio que empurrado, meio que no ferrão. Ficamos aqui menos de 2 horas, 1h30 aproximadamente 1h30, e nós olhamos para o relógio. Pastor que fala, que não para de falar. Oh meu Deus, misericórdia. Nós fazemos as coisas para o Senhor mais ou menos assim, irmãos. É como que nós queremos agradar a Deus, quando Ele não quer ser agradado, Ele quer ser servido. E quando nós servimos o Senhor, a nossa vida é do Senhor. Quando você vê Jesus, olhe para os exemplos que Jesus nos deixou. Amanheceu o dia no monte orando. Para quê? Para quê? Filho de Deus, filho de Deus. Jesus era homem e ele precisava dessa comunhão com o Pai. É por isso que ele subiu o monte, é por isso que ele passou a noite no monte. É assim. Olhamos para o apóstolo Paulo, vemos aquele homem pagar um preço. Ele não amava mais a sua vida, mas amava a Deus. Tudo para ele era Deus, era Deus, era Deus. Quando as coisas esquentavam, ele não estava nem aí, ele enfrentava. Você não pode ir, Paulo, porque estão te esperando. Eu vou assim mesmo, porque é para a honra e para a glória do Senhor. E lá tem alguns que precisam ouvir. Aconselharam ele para que não fosse. Mas ele disse: eu vou, porque ali há pessoas que precisam ouvir. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar para aquelas autoridades, eu tenho que falar do amor do Senhor para aquelas pessoas. Ele amou mais ao Senhor do que a própria vida, porque ele sabia dos perigos e das consequências de servir o Senhor naqueles dias. Amados, nós precisamos rever o nosso conceito do que é ser servo do Senhor. Precisamos rever esse conceito. E nós precisamos sair dessa mesmice que é implantada pelo diabo na cabeça das pessoas. Precisamos sair, irmãos. Porque se nós não mudarmos, nós não vamos chegar aos céus, não vamos. Amados, o Senhor é amor, sim, é amor. Mas o Senhor, irmãos, Ele exige de nós compromisso. Exige compromisso. O Senhor não quer que você seja óleo e Ele água, ou vice-versa. Ele quer que você seja a mesma substância que Ele é. Porque é necessário que haja uma mistura uniforme. Uma mistura com Cristo Jesus a ponto de nada conseguir separar. Um dia eu falei que nós precisamos ter café com leite. Precisamos ter café com leite. Depois que você mistura o café com o leite, é uma nova substância. Você já não consegue mais separar o café do leite. Não pode. Com o Senhor, irmãos, precisamos ser café com leite. Nós precisamos entender a necessidade de sermos café com leite. Ou seja, a ponto de nos misturarmos com o Senhor, que nada possa nos separar. Nada jamais pode nos separar. Nós vamos deixar de viver para nós mesmos, para viver para o Senhor. É aquilo que a Bíblia diz: uma nova criatura. Se é nova criatura, não é uma antiga criatura, consequentemente. O velho já passou, se fez novo. É assim que Deus quer, irmãos. E se você quer experimentar o poder de Deus na tua vida, se você deseja experimentar o poder do Senhor, só dessa forma experimentará. Não existe outra forma.
Não existe ofertas, não existe dízimos, não existe sacrifícios por aí. Não adianta carregar uma pedra na cabeça, carregar um talite, não adianta tocar berrante, ou seja, não adianta fazer nada, porque isso não vai te aproximar do Senhor. Não adianta trazer os ritos judaicos, não adianta trazer os ritos judaicos para a igreja. Vamos fazer a festa das tendas, a festa disso, aquilo. Vamos colocar aqui uma arca da aliança, ou isso, ou mais não sei o que, tanta coisa que existe por aí. Não vai nos aproximar do Senhor, não vai mudar nossa sorte. Só há uma forma de estarmos com o Senhor, é quando nós estamos em comunhão verdadeira com Ele. Em comunhão verdadeira. Essas coisas aparentes não promovem comunhão com o Senhor. Não promovem. Mas sim, é o coração rendido, lavado, purificado no sangue de Cristo Jesus. E eu quero ir além, amados. Vocês que estão, talvez, se deixando influenciar por esse modismo dos ritos judaicos, do culto judaicos, quero falar para vocês que vocês estão condenando Jesus a segundo plano. Porque tudo aquilo que eles faziam lá no Antigo Testamento era para convergir em Cristo Jesus, e convergiu em Cristo. Não faz mais sentido, por exemplo, não faz mais sentido, e hoje virou moda nas igrejas, virou moda, coisa do cão, coisa de Satanás aquilo. Aí o cara compra uma réplica de uma arca da aliança e coloca aquilo no meio da igreja, ou lá em cima do chamado púlpito, do altar. Aí todo mundo olha para aquele negócio, misericórdia, não posso tocar porque é a presença de Deus. É a presença do capeta, gente. É a presença do cão, literalmente. Em Jeremias disse que a arca jamais poderia ser reconstruída. Não guardei o texto para citar para vocês, vai estar no livro de Jeremias. De uma vez por toda, passou. A representação de Deus na vida da gente não é arca, não é candelabro, não são as festas. A representação de Deus na nossa vida é o Espírito Santo dentro do nosso coração. É o Espírito Santo. Inauguraram um grande templo no Brasil. Templo de Faraó, aquele negócio lá. E colocaram os caras vestidos de túnicas, aquela coisa toda, carregando em procissão uma arca da aliança. Falei, meu Deus, que loucura. Ou esses caras não leem a palavra de Deus, ou o diabo está usando literalmente essas pessoas. Irmãos, o que move na nossa vida não são os ritos do judaísmo, porque ficaram em Cristo Jesus. Nós não podemos trazer a arca da aliança porque é bonitinha, colocarmos aqui e deixarmos os 10 mandamentos, deixarmos a festa das tendas, deixarmos, por exemplo, a Páscoa, que também não se aplica aos nossos dias. Páscoa não é festa de cristão, é festa de judeu. A nossa Páscoa, sabe qual é? Santa Ceia. A nossa Páscoa é a Santa Ceia, irmãos. Todas as vezes que vocês tomam da ceia do Senhor, vocês estão participando da Páscoa do Senhor, porque a Páscoa apontava para o Cordeiro, e o Cordeiro que era sacrificado, e o Cordeiro era Jesus, e foi sacrificado, e ficou na cruz. Não se aplica mais hoje. As festas não se aplicam porque todas elas apontavam para a vinda do Messias que libertaria aquele povo. E assim aconteceu, irmãos. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, amados, para nós não nos deixarmos enganar pelos modismos, por aquilo que atrai a nossa carne, que é legal para a nossa carne. Porque nada melhor do que você ter algo que representa Deus, para você tocar sua mão ali, passar a mão, como faz as demais religiões. Na verdade, o que a igreja evangélica hoje faz é a mesma ação que os judeus tinham no passado. Eles olhavam para as nações vizinhas
e viam os altares, os ídolos, e eles almejavam da mesma forma. Eles queriam ter uma representação de Deus. E assim faziam. Até que o Senhor criou ali o tabernáculo, a arca e outras coisas mais que representavam a Ele. Mas hoje já não se aplica em nossos dias. Ainda, irmãos, nós fomos transformados em escravos do Senhor. E o escravo não tem vontade própria. Nós temos que servir a Deus. Servir o Senhor de fato. E servir o Senhor é seguir os princípios que estão expostos na palavra. Só isto aqui, amados. Mas precisamos também buscar o discernimento, porque o Antigo Testamento é a palavra também. É a palavra. É um conjunto de livros abençoados pelo Senhor. São verdadeiros, são reais. Mas não é nossa doutrina, porque nós vivemos a nova aliança. Há essa diferença, o antes e o depois de Cristo Jesus. E nós vivemos o depois de Cristo e seguimos os ensinamentos que estão no Novo Testamento. Amém? No versículo 22 diz ainda: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Olha só, uma vida totalmente dedicada, totalmente consagrada. Aqui diz completamente. Se é completamente, não é pela metade, mas é um todo. Toda a nossa vida completamente dedicada ao Senhor. Nós não podemos ter espaço para outra coisa a não ser Deus na nossa vida. É Deus, amados, na nossa existência, em todos os aspectos, em todas as situações. Olhe para o Senhor, olhe para o Criador e deixe que a graça do Senhor se manifeste na nossa vida. Ainda no versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz das consequências do pecado. E o Novo Testamento, em todos os textos praticamente, nós vemos o alerta do Senhor contra a prática do pecado. E nesse texto Paulo diz que o salário, que a recompensa, a consequência do pecado na vida do homem é a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. As pessoas morrem espiritualmente, se apagam, a luz do Senhor é apagada em definitivo das suas vidas, o Espírito Santo de Deus é retirado da vida das pessoas, e estas estão condenadas à perdição, condenadas ao sofrimento eterno. A palavra de Deus é extremamente clara com relação a isso, e nós, queridos, que amamos o Senhor, nós temos que buscar a recompensa da nossa vida nas bênçãos que Deus tem reservada para cada um de nós. Quando nós consagramos a nossa vida, seremos libertos com certeza do pecado, libertos da escravidão do pecado, das consequências do pecado, e a Bíblia diz que Deus nos fará próspero em nossos caminhos, o Senhor encherá o nosso coração, nos dará a paz, a alegria, o prazer de viver sobre a face dessa terra conturbada. Teremos prazer em viver aqui, irmãos. É certo que a nossa alma ansiará pelos céus por estarmos com o Senhor, mas o Eterno encherá o nosso coração de alegria. Teremos as dificuldades, teremos as perseguições, os problemas, enfim, isto é natural. Jesus disse que teríamos isso enquanto aqui na terra. E ele fala de forma clara que perseguições aqui teríamos, seríamos difamados, enfim, todas as situações ruins se levantariam contra a nossa vida, porém, teríamos dele a graça, a misericórdia, o cuidado, o zelo, a proteção. E ele diz que ao redor dos fiéis acampam os seus anjos. Amém? Ao redor dos fiéis acampam os seus anjos. Irmãos, isso é grande, gente. Isso é grande demais.
Só que a nossa mente está um tanto quanto fechada para entendermos isso. Quando vocês orarem, igreja, quando vocês orarem, peça ao Senhor discernimento da palavra. Fala: Senhor, descortina para a minha palavra. Eu quero entender a profundidade da tua palavra. Peça isso ao Senhor, porque Deus vai trazer a revelação que você precisa, a compreensão da palavra, e o Espírito Santo de Deus encherá o teu coração, e as promessas dele virão à existência na tua vida. Virão à existência. Você será feliz, você será alegre com o Senhor. Nós temos falado isso repetidamente aqui, porque nós cremos verdadeiramente na alegria que nos é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. A alegria que é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus aos fiéis, aqueles que são santos. E se vocês buscarem, e se nós buscarmos isso, nós vamos nos aproximar dia após dia do Senhor. Vamos crescer nesse conhecimento, nessa vivência com o Todo-Poderoso. E vamos alcançar a estatura do varão perfeito, e o varão perfeito é Cristo Jesus. Mas é preciso pagar o preço. Não vai cair dos céus, não vai. Tem que buscar, tem que subir o monte, tem que servir ao Senhor com momentos de orações. Nós precisamos ter e querer essa comunhão com o Senhor, irmãos. Você não está fazendo favor para Deus ao ler a Bíblia, ao orar, ao vir à igreja. Deus não precisa do nosso favor. Nós é que precisamos do favor de Deus para nossas vidas. O Senhor, irmãos, não precisa de nós para nada. É triste saber disso, não é? Deus não precisa de nós para nada. Nada, nada, nada. Mas a sua grande graça, o seu amor, o seu zelo, nos permitiu achegar-nos a Ele. E Ele nos envolve, e Ele nos abençoa, e Ele cuida de nós, e Ele cuida de nós. É o amor do Senhor que se manifesta em nosso favor. Mas não se imponha ao Senhor, não se imponha. Não se ache importante para Deus. Não se ache. Parece que é contrário, não é? Parece que é. Mas quando eu falo não se ache importante, no aspecto de você querer colocar Deus no canto de parede. Deus precisa de mim. Aquilo tudo. Nós somos importantes no aspecto de o amor do Eterno se manifestar em nosso favor, a ponto de Jesus morrer na cruz por nós. Essa é a importância que nós temos. Mas, se nós não nos levantarmos no Espírito Santo de Deus, nós vamos quebrar a cara. Vamos quebrar a cara, amados. Nós temos que nos levantar no Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai guiar nossas vidas, e Ele que vai nos habilitar a estarmos na sua presença. Amém? Irmãos, que possamos refletir muito, analisarmos se já estamos libertos do pecado. Se já estamos libertos. Só para que os amados possam refletir enquanto dormem. O que é que pesa mais na tua vida? Ou seja, o que é mais importante para você? É Jesus ou as demais coisas? É Jesus ou as demais coisas? Mas como é que eu posso ter esse parâmetro? O que é que está em evidência na tua vida? Atrás de que você corre de fato? Através de Jesus ou das demais coisas? Esse é o parâmetro para vermos se estamos ou não vivendo de fato com Jesus. Se o Espírito Santo estiver dominando o nosso coração, Ele nos faz ter sede, sede do Senhor. E o nosso prazer estará no Senhor, não na TV, não nas coisas que esse mundo pode oferecer, não no trabalho, no cônjuge, em filhos, no dinheiro, etc. Não, estará no Senhor. Mas se teu prazer não está no Senhor de fato, você está voltando à velha escravidão.
e o capeta já colocou as algemas no teu braço. Fique atento a isso, porque a palavra de Deus é muito séria, muito séria. Amém, amados? Essa é a palavra de vida, irmãos. Precisamos dela para nossas almas. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós louvamos porque sabemos que tu és o Deus vivo, o Deus poderoso, que um dia deu a sua vida, derramou o seu sangue, para que a escravidão fosse quebrada, meu Deus. E que fôssemos feitos em teus servos, em teus escravos, para te servir com toda a nossa vida. Senhor Deus, dá-nos essa voluntariedade, esse prazer, essa alegria de estarmos na tua presença. Envolva nosso coração, Senhor, para que haja um arder por aquilo que é teu, Senhor, um prazer em estarmos na tua presença. Oh Deus, abençoa-nos para que nós possamos crescer na tua presença, alcançarmos a tua vontade e vivermos a tua verdade. Deus amado, eu quero clamar a tua bênção sobre aqueles que ouvem esta palavra, que sejam tomados também pela tua mão, tomados pelo teu braço, que teus anjos acampem ao redor desses fiéis, para que sejam guardados nas dificuldades, meu Deus. Oh Deus, abençoe o teu povo, Senhor Jesus. Abençoe o teu povo, derrama da tua graça sobre eles. É o que nós te clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Vivo o nosso Deus. Vivo o nosso Deus. Mensagem número 596.